Mensagem para mulheres. Olá, mulheres lindas, mulheres fortes e ativas, mulheres maravilhosas, mulheres de Deus, mulheres de fé, mulheres sábias, mulheres virtuosas. Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um assunto também um pouco difícil, mas nós temos que aprender a falar sobre todos os assuntos, amém? E aprender sobre todos eles para que as coisas boas nós possamos adquirir e as coisas ruins nós possamos pedir a Deus para tirar de nós, né? Nós precisamos ter coisas boas, sentimentos bons, atitudes boas, pensamentos bons para podermos ter uma vida abençoada por Deus, amém? E abençoar também a nossa família. Vamos lá? Hoje o assunto é sobre cobiça, um coração ganancioso. Aqui diz assim, né? Uma sociedade materialista exige que estejamos sempre prontos, né? E prontas a adquirir mais. Sempre mais e sempre mais, né? Muitas vezes somos assaltados pela mesma mensagem. Você não tem o suficiente e nunca terá. Olha que mensagem terrível, né? Dá-me o pão, né? Que me for necessário. Está aqui em Provérbios 30, versículo 8. É um grito de alento do coração. Reconhecer que podemos confiar em Deus, né? Que Deus nos dará a nossa porção diária e que ela será suficiente é um alívio. Está em Mateus 6, 8. E aqui ele diz mais, né? Olha, quando Davi se envolveu com Batseba, o adultério e o assassinato de Urias não eram seus únicos pecados. A raiz do seu pecado foi a cobiça, que está em 2 Samuel 12, dos versículos 12 dos versículos 1 a 8. Deus fez Davi recordar-se de todo o povo, o poder e a prosperidade que havia recebido. E continuou, se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, um coração ingrato e olhos que vivem buscando cada vez mais podem gerar consequências fatais. Então aqui sobre esse assunto, assim, o rei Davi, eu creio que muitas de vocês já conhecem essa história, mas para quem não conhece, eu vou falar rapidinho. O rei Davi, ele estava no palácio e o povo estava na guerra, os soldados estavam na guerra, e ele não foi para essa guerra, ele ficou em casa. Aí ele saiu na sacada do palácio, ficou passeando e viu uma mulher num outro lugar, né, na casa dela, tomando banho. Aí ele ficou, em vez dele voltar pra dentro e ir lá cuidar da vida dele, ele ficou lá observando a mulher tomando banho. Não sei se quando dia que ela tava tomando banho, tava com a porta aberta, com a janela aberta, sei lá o quê. E ele cobiçou essa mulher. Quando ele descobriu que ela era casada, ele pediu pra um soldado colocar o marido dela na frente de batalha, pra ele poder morrer e ele poder se casar com essa mulher, que é a Batseba. E aí, aconteceu isso, o marido dela morreu na frente da batalha, ele casou-se com... dormiu com ela, chamou essa mulher para dormir com ela, depois ela ficou grávida, aí ele teve que assumir ela como esposa, e aí Deus não permitiu que o bebê ficasse vivo. O bebê nasceu e morreu. E aí o profeta Natan foi lá conversar com ele, falar para ele sobre isso, que ele fez coisa errada, tal. E aí depois Deus, ele pediu perdão, se arrependeu amargamente, né, porque ele estava triste, pediu perdão, verdadeiramente se arrependeu do que ele fez, e aí Deus perdoou ele, e aí a Batseba engravidou de novo, e aí foi quando ela já ficou grávida do rei Salomão, que é este aqui que está nos ensinando sobre provérbios, ok? Então assim, Deus, para ele restituir a gente, nos perdoar de um pecado e nos restituir o que nós perdemos, nós temos que nos arrepender verdadeiramente, ok? Que aí Deus vai lá e nos restitui. Aí ele se arrependeu verdadeiramente, Deus viu o coração dele de arrependimento e Deus restituiu. E ele teve um outro filho que foi o sucessor dele, certo? Que foi o rei Salomão, ok? E aqui, aí diz mais aqui, olha, para livrar o seu coração, né, da cobiça, primeiro, arrependa-se de ter um coração descontente. Você pode ler aqui Filipenses, capítulo 4, dos versículos 11 e 12. 2. Firme o seu coração nas coisas eternas, que está em 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17.
3. Confie que Deus manterá suas promessas. Está em Filipenses 4,19 e Hebreus 13,5. E 4. Submeta-se aos planos de Deus para a sua vida. Está em 2 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 6 ao 10. Ok? Então, assim, toda vez que a gente sentir que tem cobiça no nosso coração, vamos recorrer à palavra de Deus para a gente ler as promessas que Deus tem para nós. Porque nós não precisamos ter cobiça, nós precisamos ter um coração voltado para Deus, inclinado para Deus, para fazer o seu querer, a sua vontade, e que tudo que Ele tem preparado para nós, Ele fará. Porque nesse versículo aqui, de Filipenses 4,19, a palavra de Deus diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então, nós precisamos cobiçar nada de ninguém. Nada. Nem casa, nem carro, nem vida, nem dinheiro, nada. Tudo que Deus tem para nós já está preparado. Já está separado para nós. O que é meu, Deus tem para mim. O que é seu, é seu. Eu não preciso ter cobiça pelas tuas coisas, nem você pelas minhas. Porque Deus tem bênçãos para você e tem bênçãos para mim, certo? Então vamos colocar o nosso coração nas mãos de Deus para Ele dirigir e para nós termos uma vida abençoada, com um coração grato a Deus por tudo, por quem Ele é na nossa vida e por tudo que Ele faz por nós e pela nossa família. Vamos agradecer a Deus todos os dias, porque Ele é nosso Pai e Ele tem cuidado de nós.